Olá, bom dia. São 7 horas mais 6 minutos. Estamos chegando a partir de agora com o nosso Difusora Notícias ao vivo no ar. Eu sou Henrique Ferian, com você. Vamos até as 8 horas da manhã, trazendo muitas informações no seu rádio e você, claro, bem informado. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Desde já, um oferecimento da Farmácia e Drogaria 7 Farma, que tem uma grande linha de medicamentos e perfumaria. Na Manuel de Faria Duque, no bairro Vila Verde. O zap lá é o 991855418. Na Clodoaldo Garcia, 372 no Santos Dumont. O zap lá é o 991087836. E na Yamaguchi Kankichi 1515 na Vila Carioca, o zap lá é o 9316-3274. Precisando, chama 7 Farma. Big Com, materiais de construção, na Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 35246000. Lotéricas Caminho da Sorte. 1, João Dantas Filgueiras com a Manuel Pedro de Campos no Nossa Senhora Aparecida. E 2, Maria Guilhermina Esteves, 1247 no Maristela. E Gerildes Bar e Espetos, lugar certo para sua refeição, com o churrasco mais apreciado de Três Lagoas, na Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. O zap é o 991621493. Muitos destaques, muitas informações para você que nos acompanha nessa edição. Entre as informações de hoje, Feira do Jardim dos Ipês está de volta nesse sábado, dia 3. Para melhor atender aos contribuintes, IPVA de 2024 pode ser pago via Pix em Mato Grosso do Sul. Quer se tornar um observador de pássaros e ajudar a preservar diversas espécies? Já te conto os detalhes. Estas e outras informações você confere com a gente dentro do Difusora Notícias dessa quarta-feira, 31 de janeiro, hein? O último dia do interminável mês de janeiro. Está no ar. Informação, serviço e os principais fatos da sua cidade. Começa agora o Difusora Notícias. O nosso compromisso com a comunidade. É hora do tempo. Vamos lá, atualizando as informações do tempo. Ontem a chuva veio, hein? A chuva veio. Aliás, a meteorologia está bem bagunçada em relação à previsão. E uma chuva que veio ontem e caiu por toda a cidade. Choveu tanto assim, né? Não foi aquela chuvarada, mas amenizou o calor. Isso foi importante. Choveu em torno de 4,8 milímetros na região de São Carlos e aqui dá pra mim no Jardim Dourados 4,6. Não sei se arrumaram até que enfim o pluviômetro ali da Semadem na escola Ramstebet, ali no Jardim Dourados, mas vamos acompanhar para ver se nas próximas chuvas também vai estar aí registrando o quantitativo, né? Quanto de chuva caiu e registrando isso, tá? Pra gente ter informação posteriormente. Mas vamos acompanhar, 4,8 em um, 4,6 em outro. Eu até acho que de repente ali naquela região do Jardim Dourado choveu mais do que nessa região de São Carlos, né? Porque a chuva ela meio que foi e voltou, mas caiu menos nessa região pra cima, né, do São Carlos, essa área toda. E para baixo ali da região do Jardim Dourados, em direção ao Paraná Sucuriú, deve ter caído muito mais, um volume muito maior, mas eu não sei se está 100% em funcionamento esse pluviômetro do Jardim Dourado. Mas de qualquer maneira, tivemos uma chuva que amenizou o calor, né? Que amenizou o calorão que foi registrado em Três Lagoas no dia de ontem. E o que realmente foi muito, muito legal que aconteceu, né? Diminuiu a temperatura. Hoje, condições para pancadas de chuva de novo. Hoje com registro, como a gente já vem dizendo desde segunda-feira. Mas, diferentemente de ontem, a meteorologia bota a chuva hoje, mas tira a chuva de quinta e sexta. Portanto, de amanhã e depois. E volta a chuva no sábado. Vamos acompanhar para ver como tá atualizando aí mais do que diariamente, né? Umas 2 vezes por dia ou 3 e mudando. Então, vamos ficar de olho nisso para ver se de fato vai acontecer, né? E vai se manter isso. Mas segue a mesma previsão para esse início de fevereiro, com pancadas de chuva aqui para os lados de Três Lagoas. Eu vi até algumas projeções para os próximos 15 dias aqui em Três Lagoas, para o Mato Grosso do Sul. Projeção do Brasil e pegando o Mato Grosso do Sul, e dá para a gente notar aí a nossa região leste do Mato Grosso do Sul, indicando até uma condição para uma zona de convergência.
indicando até uma condição para uma zona de convergência. Os modelos, né? Enquanto um traz essa condição, o modelo euro, o modelo GFS, ele já não é tão otimista em relação a isso. Isso para os próximos 15 dias. Se um modelo ele indica essa condição de podermos ter aí essa chuva, algo em torno dos próximos 15 dias de 200 milímetros, enquanto o outro ele já indica chuva, mas algo em torno ali entre os 90 e 100 milímetros. Então, é uma diferença grande de um para outro, né? Isso é normal, acontece, mas carece ser acompanhado principalmente aí pelas autoridades competentes, né? A nível de estado e, obviamente, aqui em Três Lagoas, para ver se de fato isso vai acontecer e se pode acontecer, né? Até porque esses modelos, eles mudam bastante de uma rodada para outra, mas é importante o acompanhamento por várias questões, né? Como drenagem, dentre outras coisas, esses trabalhos estão sendo feitos pelo setor de infraestrutura. Tem a questão para o combate à proliferação do Aedes aegypti, também é importante se ter esse conhecimento do quantitativo de chuva que vem por aí, até para o trabalho ser executado, né? Os bairros que já são figurinha carimbada quando tem chuva em excesso, por exemplo, Interlagos, que é campeão, né, em períodos de chuva em excesso em relação à dengue aqui em Três Lagoas, já que a água empoça muito fácil, né? Dias consecutivos de chuva ali na região do Interlagos, a gente tem sempre registros de locais que o solo fica tão encharcado que a água ela fica parada ali. Enquanto tem chuva diária e chuva pouco volumosa, essa água ela não acaba indo para nenhum lugar, porque o solo já está saturado, né? Então essa água fica ali parada e ali é um local propício para a proliferação do Aedes, muitas vezes em terrenos, muitas vezes em fundo de casas, que as pessoas não prestam atenção e assim por diante. Mas carece acompanhamento, sim. O mês de fevereiro, portanto, os primeiros 15 dias prometem chuva, e aí quando a gente fala dos primeiros 15 dias, a gente fala do carnaval embutido aí, que pode sim ser aí um carnaval com água, um carnaval com chuva aqui para os lados de Três Lagoas. Vamos acompanhar para ver se isso se mantém ou não, mas essa é a projeção, esse é o panorama olhando hoje, né, os indicadores meteorológicos. A temperatura em Três Lagoas na madrugada bateu 21 graus, foi uma madrugada fresca por conta da chuva ontem, deu uma refrescada na atmosfera legal. 25 graus agora, umidade relativa do ar em torno de 79%. Campo Grande com 24 graus, umidade também 74%. Bonito com 25 graus, umidade em 79%. E Corumbá registrando 26 graus, umidade em 79%. O céu do Mato Grosso do Sul, né, muito próximo, muito parecido, tanto com temperaturas como também com a umidade. A chuva pode voltar, a temperatura hoje ela não será tão grande, a gente pode chegar até os 35, no máximo até 36 graus, porque estamos no verão, é sempre bom a gente frisar isso, mas essa é uma situação que pode trazer chuva ao longo do dia, principalmente à tarde, aqui em Três Lagoas, tá? E o que chama a atenção, a partir do final de semana, é a diminuição das máximas. Por isso que a gente precisa ver certinho essa questão de zona de convergência, se a gente vai ter algo ou não. Porque a partir do final de semana, as máximas diminuem. As mínimas não, mas as máximas diminuem. E aí a gente entra naquela pegada de máximas de entre 29 e 33 graus, sendo que a partir de segunda-feira teríamos máximas que não passariam dos 30. E aí com chuva diária. Por isso que a gente precisa acompanhar esse cenário de perto, principalmente aí as autoridades, né, que obviamente precisam estar atentas a essa movimentação de chuva, tanto para cá como para outras regiões do Mato Grosso do Sul, tá certo? São as informações do tempo para você que nos acompanha. Agora são 7 horas e 16 minutos. A administração municipal volta com a feira experimental na Praça dos Ipês, a partir aí de sábado, dia 3, das 17 às 22 horas. A iniciativa da Prefeitura, por meio do Setor de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, a Secretaria, a SEDECT, em parceria com a Associação de Moradores do Bairro dos Ipês. A feira acontecerá todos os sábados, das 17 às 22, por 2 meses consecutivos em caráter experimental. 20 feirantes estarão comercializando produtos artesanais e comidas típicas. A família sempre convidada da região, do entorno ali dos Ipês.
onde também teremos Vadinho Félix, o administrador da Feira Central, segundo ele, que também organiza essa feira experimental lá, convidando o Translagoense para prestigiar esse evento que acontece no sábado, a partir das 17 horas, seguindo até as 10 horas da noite, entre as ruas Ana Queiroz Dutra, Nicola Gualhardi e Caetano Bruschi, no bairro P4, tá? Então, essa feira experimental indo para lá. E aí, eles querem levar essa feira, uma feira itinerante, né, para diversos pontos de Três Lagoas, mas tem que ter parcerias, né, como associação de moradores de bairro e assim por diante, para poder fazer também esse trabalho interno ali no bairro, não só para o bairro, mas para os bairros próximos, para que a população prestigie e acompanhe. Porque se não tiver gente, se o pessoal não conseguir comercializar, não adianta ter feira itinerante, né? Então, essa cultura de feiras, como a gente tem em capitais, em cidades grandes, né, espalhadas pelo Brasil, feiras em bairros, né, nas segundas em tal lugar, nas terças em tal lugar, nas quartas tal, e assim por diante. Aqui em Três Lagoas, depois tínhamos feira livre, tínhamos uma feira livre, que hoje não existe mais, que era a Feira da Rosário Congro, que por décadas, né, esteve ali na Rosário Congro, que era de fato feira livre. Montadas as barracas de manhã, a partir das 2, 3 da manhã, a movimentação começava, montava-se barracas ao longo da Rosário Congro, e ali era comercializados os mais variados produtos. Ali a gente tinha uma feira livre. Agora não, agora a gente tem uma feira central, a gente tem um local fechado, um local ventilado, um local com box, né, construídos de concreto, e um local que abriga ali os feirantes que quiseram sair da feira da rua e ir para a feira central, uma feira fechada. A gente pode até dar outra denominação, não é uma feira livre mais, é uma feira em um local fechado, uma feira central turística, como a prefeitura denominou, né? Um mercadão, a gente pode colocar como mercadão, né? Se quiserem pôr também não tem problema nenhum, pode se colocar, mas não é mais uma feira livre. Então, essa questão da feira livre aqui em Três Lagoas até seria interessante, né? Essa feira experimental, não são todos os tipos de itens que são levados para lá, uma coisa mais segmentada em artesanato, em comida, mas, obviamente, é algo que pode se pensar para um futuro próximo, está se levando a feira, uma feira itinerante para rodar a cidade de Três Lagoas em alguns bairros, como Vila Piloto, pega alguma região ali do Guanabara, Vila Aro e algumas outras regiões da cidade, para ver se pegaria, né? Se a população de fato aderiria e iria até o local para comprar, assim como a gente tem em outros locais Brasil afora de feiras livres que acontecem e que o consumidor pode, próximo à sua casa, indo lá comprar numa boa, tranquilo. Vamos ver se isso pega ou não aqui em Três Lagoas. Eu acho que, não sei, não tenho noção se isso aconteceria e se teria a população participando, né? Mas, de qualquer maneira, é algo que para o futuro pode acontecer sim. São 7h20 e o seu IPVA já separou a grana, já está no jeito, porque o IPVA nosso de todo o ano já está aí. Muita gente já recebeu o boleto, muita gente já recebeu o carnezinho do IPVA e o pagamento ele poderá ser feito via Pix aqui no Mato Grosso do Sul. Pagamento instantâneo, comodidade disponibilizada pelo governo do estado. Conforme estatísticas divulgadas pelo Banco Central, as transações feitas por Pix superam as realizadas por boletos, TEDs e DOCs e cheques somados. O IPVA é a segunda fonte de arrecadação mais importante do governo do estado, fica atrás somente do ICMS. O valor arrecadado é dividido em 50% com os municípios e é aplicado conforme o planejamento financeiro, que vai de pagamento de servidores até políticas públicas como educação, saúde, segurança pública, entre outros. Ao todo, serão lançados 880.446 carnês no início de dezembro para os proprietários de veículos do Mato Grosso. Foram lançados lá atrás e entregues muitos, inclusive. Conforme o secretário estadual de Fazenda, Flávio César, ao optar pelo pagamento via Pix, o prazo para a baixa do débito é no máximo 5 minutos, já que o retorno bancário é instantâneo. Com a nova modalidade, tanto o cidadão quanto as empresas poderão quitar seus débitos de forma mais simples e ágil. O pagamento por Pix contempla todos os tipos de débitos que vão desde o IPVA, ICMS, multas e licenciamento até taxas. A nova modalidade de pagamento desburocratiza e torna o serviço público cada vez mais eficiente. São aceitos pagamentos realizados por qualquer pessoa física ou jurídica que tenha uma conta em uma instituição financeira
ou instituição de pagamento, incluídos bancos que não são conveniados com o governo do estado, como os digitais, desde que sejam participantes do Pix. Estão liberados os pagamentos de atributos, taxas estaduais, inclusive aqueles inscritos em dívida ativa. No entanto, lembrando que os limites de horário e valor para as transações são regras determinadas pelo Banco Central. Para garantir a segurança da transação, o secretário reforça a utilização do novo portal e-Fazenda, que já está em funcionamento e garante a autenticação segura, rastreabilidade e respeito à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então o Pix está aí, você pode usar para estar pagando o seu IPVA, que ficou aí, segundo o governo do estado, para o pagamento à vista do IPVA 2024, continua o desconto de 15% até o dia 31 de janeiro. A outra opção é o pagamento em 5 parcelas, sendo a primeira parcela 31 de janeiro hoje, tá? Então, quem vai optar aí pelo pagamento com 15% de desconto tem até hoje, e quem vai realizar o pagamento da primeira parcela tem até hoje, tá? A segunda parcela vence dia 29 de fevereiro, a terceira parcela 27 de março, a quarta parcela 30 de abril e a quinta parcela 29 de maio. A Cefaz informa que para os contribuintes que optarem pelo parcelamento não há desconto. Destacando que os proprietários que adquiriram veículos nos meses de novembro e dezembro podem não receber os boletos até dezembro. Nesse caso, será feita uma nova remessa agora no início do ano. Se você recebeu, bem; se você não recebeu, acesse o portal e-Fazenda, tá? Que lá você vai conseguir as informações, e se porventura não recebeu, você pode lá ter o acesso para conseguir aí tá fazendo o pagamento. Seja à vista, com 15% de desconto, ou seja a primeira parcela, se você já não o fez. Hoje é o último dia 31 de janeiro desse ano de 2024, e depois seguindo o parcelamento ao longo aí dos próximos meses. 7h24, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com novas informações, com reportagens especiais e muito mais. Fique com a gente, voltamos já. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a farmácia e drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e drogaria Sete Farma. Ligue 67-3524-0730 e o WhatsApp 679-9185-5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Bigcom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Bigcom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Bigcom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp Bigcom 99190-4362. Bigcom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 679-8471-8438 e 679-8471-8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 679-9162-1493. Estamos apresentando Difusora Notícias.
7h27, estamos de volta com o nosso Difusora Notícias. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vamos juntos por aqui, ao vivo, até às 8 da manhã. O mercado de trabalho formal com carteira assinada em Mato Grosso do Sul registrou um saldo líquido positivo de 393.765 carteiras assinadas em 2023, de acordo com os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregos ou Empregados e Desempregados, divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho. Em todo o estado, houve um aumento de 7,20% no número de empregos formais em 2023, se comparado ao ano de 2022, que contabilizou 367.314 admissões. Já o número de demissões subiu 11,98% no acumulado do ano. Foram 326.666 pessoas desligadas em 2022, contra 365.779 desligamentos em 2023. O balanço geral aponta um saldo de positivo de 27.986 empregos gerados em 2023, com estoque atualizado em 624.894 trabalhadores com carteira assinada em Mato Grosso do Sul. Quanto aos setores econômicos que mais empregaram no ano passado em Mato Grosso do Sul, estão o dos serviços, 10.356, seguidos pelo comércio, 5.521, indústria, 5.338 e agropecuária, 5.100, além da construção civil, 2.671. Na análise do secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, o Jaime Verruc, o desafio de Mato Grosso do Sul para 2024 é intensificar o processo de qualificação profissional, visando exatamente a demanda existente. Temos que levantar quais são as vagas disponíveis no mercado e fazer uma qualificação direcionada, a exemplo do que já foi feito nesse ano com o projeto Voucher Caminhoneiro, já com resultados expressivos em relação ao atendimento dessa demanda, afirmou Verruc. Então é isso, temos muitas oportunidades, né? 2024 a gente vai continuar com essa tendência, até porque as empresas continuam se instalando no Mato Grosso do Sul, as indústrias continuam vindo para cá e oferecendo oportunidades. A qualificação, de fato, é importante. O setor de serviços também, o governo do estado precisa olhar com carinho para também gerar uma capacitação, gerar uma qualificação para essas pessoas, para que elas possam se preparar para esse mercado de trabalho que também é tão importante. Agora são 7h29. Vamos falar desse caso que aconteceu no último sábado aqui em Três Lagoas, que infelizmente tirou a vida de uma jovem de 34 anos, que estava passando em uma rua e um fio, né, de linha com cerol cruzava a rua e ela não viu, porque ninguém enxerga aquilo lá. Acho que nem se tiver olhos de lince você vai conseguir enxergar uma linha passando à sua frente, você de motocicleta. A pessoa tem que ter uma atenção diferenciada. Eu acho que é muito difícil a gente ter essa noção, a não ser que você passe num bairro e a pessoa que é mais atenta, e tem gente que é atenta, tem gente que é desligada do mundo, mas tem gente que é atenta ao que acontece ao seu redor. E aí você está passando num bairro, você olha para o céu, você vê um monte de pipa. E você está de motocicleta, você redobra a atenção. Mesmo assim é difícil você perceber uma linha na sua frente. Você está num bairro, você olha a pipa no céu, fique esperto. Por quê? Porque pode, de fato, passar uma linha numa avenida, numa rua próxima ali, e aí o pior pode acontecer. Mas, infelizmente, isso aconteceu, até agora a gente não tem nenhum tipo de resposta por parte das investigações. A Polícia Civil, infelizmente, eles adotaram uma nova metodologia de falar com a imprensa. Está realmente bastante complicado chegar até delegado, né? É algo que precisa ser visto, inclusive, né, lá pela Delegacia Geral, lá em Campo Grande, porque, obviamente, o trabalho da imprensa acaba sendo bastante prejudicado, porque a gente informa você. Se a Polícia Civil não faz o trabalho dela, ela não informa a imprensa, a gente não tem como informar andamento de investigações que acontecem em Três Lagoas, que são de interesse de todos, como esse é o caso. Está todo mundo querendo saber o que aconteceu, se foi identificado, se não foi identificado, se sabe quem são as pessoas que estavam lá soltando pipa na hora. Algumas informações de terceiros que conheciam e conhecem a região disseram que tinha um marmanjo soltando pipa, que pode não ter sido uma criança ou adolescente, maiores de idade, inclusive com carros que estavam lá na localidade soltando pipa, e provavelmente pode ter sido um marmanjo, né? E, aliás, a pessoa que estava soltando pipa, que teve a linha cortada, ela sabe que foi ela, a responsável, essa pessoa sabe que foi. Porque se aconteceu ali, ela viu a pessoa caindo,
E se não for ali daquela região, daquele grupo que estava ali soltando pipa, pode ter sido alguém muito próximo ali. E aí, a pessoa que foi cortada e que a linha, né, deitou em algum canto e ele foi puxando, foi enrolando, ela sabe, pelo horário, pela situação, pelo local e por tudo que aconteceu, essa pessoa sabe que ela foi a responsável. Ela sabe que foi a responsável. Então, se tivesse um pingo de vergonha na cara, compareceria, né? A delegacia falava, não, eu estava ali no momento, eu que fui o responsável. Ou o meu filho, se de repente foi um adolescente, uma criança, né, que estava ali soltando, foi o responsável, porque o fato aconteceu bem no momento, bem na hora, a gente estava em tal lugar, cortaram a nossa linha deitou e ele foi puxando e provavelmente passou ali essa fatalidade, essa tragédia, bem na hora que essa moça passava, né? Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Mas a Polícia Civil podia sim ter essa relação com a imprensa mais próxima para a gente poder informar, inclusive, você que nos acompanha. Mas ontem a gente conversou com o ex-vereador, o professor Flodoaldo, ele que em 2017, ele colocou na Câmara Municipal uma lei que diz o seguinte: proíbe a utilização de cerol, produto industrializado, nacional ou importado, semelhante que possa ser aplicado nos fios ou linhas utilizados para manusear os brinquedos conhecidos como pipas ou papagaios. Então existe lei, é uma lei que existe no estado, é uma lei que a nível de Brasil existe, mas aqui no município ela existe. Uma lei de novembro de 2017, a lei número 3.360, que começou a tramitar em 2017, em novembro, e foi aprovada em março de 2018, tá? Em março, 14 de março de 2018, ela foi aprovada. Provavelmente deve ter sido sancionado pelo prefeito. Eu não sei se foi sancionado pelo prefeito, que aqui não diz. Mas mesmo que não foi sancionado pelo prefeito Ângelo Guerreiro na época, existe lei federal. Esse texto não substitui o original publicado no Diário Oficial. Existe uma lei estadual, existe uma lei federal que proíbe a comercialização. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é que essa é uma conversa antiga, não é uma conversa atual. É atual porque a fatalidade, a tragédia aconteceu, a tragédia mesmo aconteceu no último sábado. Tirou a vida de uma pessoa de 34 anos e que teve o filho ali acompanhando tudo, né? O filho de 5 anos vendo tudo acontecendo e um trauma gigantesco para essa criança. Mas, enfim, a gente bateu um papo com o ex-vereador Flodoaldo Moreno e ele explicou para a gente a respeito da lei e falou um pouquinho também de outros assuntos. Vamos acompanhar agora, são 7h35. A gente recebe aqui na Difusora FM o ex-vereador, o professor Flodoaldo Moreno, Flodoaldo Moreno Júnior, ele que foi autor de uma importante lei na época, né? Começou em 2017, foi sancionada em 2018, que diz o seguinte: proíbe a utilização de cerol ou produto industrializado, nacional ou importado, semelhante que possa ser aplicado nos fios ou linhas utilizados para manusear os brinquedos conhecidos como pipas ou papagaios. A gente teve esse recente caso que aconteceu em Três Lagoas, que uma mulher de 34 anos perdeu a vida por conta de uma linha com cerol. Ele está ao nosso lado para falar a respeito dessa lei. Na época, professor, o que te motivou a estar colocando esse projeto e sendo sancionado posteriormente, proibindo a comercialização e o uso desse tipo de linha que causa acidentes fatais, como tragicamente aconteceu em Três Lagoas recentemente? Olá, Henrique, tudo bem? É uma fatalidade que ocorreu, mas para a época em si, eu me recordo que tinha até um vídeo de um rapaz, eu acho que estava mesmo de moto, o cerol ainda conseguiu cortar até o capacete dele, né? E uma conversa em sala de aula, assim, acho que foi até uma reunião com pais, assim, que os alunos, falando para os alunos estudarem e tal, nós nem estávamos em pandemia ainda, né? E um dos pais comentou: meu filho usa pipa, estou nessa conversa de pipa, só cerol não pode e tal, né? Porque eu já dou muita aula para filhos de ex-alunos, né? Então eu já tenho um bom tempo dando aula, então meus ex-alunos, né? Eu dou aula para 6º ano, e aí falam: não, mas meu filho não usa tal. Aí um outro falou assim: mas fulano usa tal, e alguns estabelecimentos até vende.
E aí, no meu gabinete, na época, tenho, né, um amigo ainda, né, ele é advogado, o Gil Defonso. Eu falei, Gil, não, isso não pode ser comercializado e tal. Será que tem uma lei específica, né? A lei, aqui no município, a ação foi minha, mas a lei já existe em vários estados, em vários outros municípios, né? E daí a gente viu a importância, né, de que realmente isso tem que estar... Tanto é que muita gente ainda, motociclistas, né, usam, não sei, aquele aparato assim que tem um ganchinho, né, não sei qual é o nome daquilo, que é realmente para evitar essa situação de ser machucado, ser, né, por linha que tenha cerol, né. E é sempre nesse período do ano, né? Férias escolares. Pega o período das férias no meio de ano. Essas férias de final de ano, dezembro, janeiro e até retomada agora em meados de fevereiro, é sempre uma preocupação a mais, principalmente nos bairros, nos cantos de Três Lagoas, tem uma concentração maior de jovens, né? E às vezes não só jovens, mas adultos também, que vão lá empinar pipa e aí... o uso do cerol, ele vem para querer cortar a outra pipa e fazer com que o pessoa que está do lado, né? Às vezes eles estão fazendo, sei lá, qual é o lance de querer cortar a pipa do outro e fazer com que o outro perca a pipa, né? Basicamente por isso mesmo. Eu não vejo qual é a outra utilidade de se usar cerol na linha de pipa ou papagaio. Então, Três Lagoas hoje tem lei, aliás, hoje, desde 2018, que foi sancionado, e que, obviamente, proíbe a comercialização e o uso. E aí a responsabilidade, inclusive, em algumas pesquisas que a gente realizou, onde existem guardas municipais, eles fazem esse trabalho, a polícia militar faz esse trabalho, principalmente quando vê uma concentração de pipas no céu e chega até uma região e vai abordar para ver se alguém está utilizando e apreende e aquela coisa toda. Isso precisa acontecer aqui em Três Lagoas e todo mundo tem que se unir, né? Porque, infelizmente, uma mulher de 34 anos, jovem, com um filho junto, Isso. E que perdeu a vida. Eu acho que na Câmara dos Vereadores tem uma comissão, né, que se trata sobre a situação da fiscalização, não só dessa lei, mas de várias outras leis que às vezes elas ficam perdidas, né? Elas existem, né? Muitos munícipes nem sabem da existência dela e acabam não tendo a fiscalização, né? Porque é mais um outro serviço, né? Fica para quem? Para o funcionário da prefeitura, para o funcionário da polícia, para a guarda municipal. Então, assim, para cada situação, não específica dessa lei, mas de várias outras leis, fazer essa fiscalização. Às vezes não tem nem a pessoa, né? Não tem nem o funcionário próprio para fazer a fiscalização. Tantas leis perdidas aí no nosso município, né? A título de curiosidade, tem uma lei também da minha autoria que fala sobre os hinos, né? Então, onde que determinado mês, né, se cante o hino da bandeira, uma vez, não precisa, acho que vocês aqui, muitos ouvintes também, vão estar lembrando que a gente parava um dia do mês, um dia da semana, para cantar o hino, né? Então, nós criamos uma lei do hino, por exemplo, o hino de Três Lagoas. Quem conhece, né? Então, no mês de aniversário da cidade, né, existe uma lei que as escolas municipais devem cantar o hino uma vez no mês. Mas a questão é essa mesmo. O papel do educador, o papel da escola é esse. Os hinos não é questão de partido político, todo mundo vai para esse lado, né? Mas é uma questão de civilidade e que sempre existiu e que a gente precisa ter, principalmente as crianças precisam conhecer o hino de Três Lagoas também, que é importante, como os outros hinos, e todo mundo precisa ter essa noção. Mas em questão das leis, você que esteve vereador, e obviamente tem essas leis como você citou, tem outros vereadores ao longo aí da história de Três Lagoas que hoje não tem mais mandato, mas que passaram e deixaram leis. Correto. E isso precisa ser resgatado de alguma maneira, né? Eu me lembro que, não me lembro qual a lei em questão, mas em várias sessões, algumas leis eram retomadas para fazer um acerto melhor, porque também mudou muita coisa, né, do que se pensava, assim, a internet não existia, né, vamos falar do como existe hoje, há 30 anos atrás, há 40 anos, existem leis que às vezes estão envolvidas com essa situação, que pode ter uma adaptação, um artigo a mais, né, então isso aí ocorria também. Seja uma lei sem custo, né, que normalmente o vereador ele não pode ter custo ao erário, ou seja, uma lei específica do município, que vai ter uma certa cobrança, né, como
situação de iluminação, de lixo, que às vezes ocorre, a lei já existe, eles vão dar uma adequação, um artigo a mais, um parágrafo nessa situação. A internet, como você citou, é algo importante porque não tínhamos antigamente, hoje está inserido e a educação utiliza e tem que utilizar mesmo, né? Mas tem a internet que é voltada para o lado do bem, para o lado que não é legal, por muitas situações que já acontecem, e você como educador sabe bem, né, dos problemas que a internet também causa em relação a bullying, em relação a uma série de situações que saem do controle muitas vezes. Bom, falando a respeito de eleições, 2024 está aí, você esteve vereador, como é que você está projetando esse ano de 2024, onde a gente volta às urnas para eleger prefeito e vereadores em Três Lagoas durante aí, o mês de outubro? Aqui em Três Lagoas houve uma diminuição do número de cadeiras, né? Nós éramos 17, agora caiu para 15, né? Mas sabendo-se que Três Lagoas hoje comporta até 19, né? Eu não sei se daqui 4, 8 anos esse número de 15 também torna-se a aumentar, né? Porque, ou permanecer em 15, porque conforme os anos vão se passando, a população vai aumentando também, né? Hoje eu estou filiado pelo Solidariedade, né? Mas assim, é um partido que não vai lançar candidato nenhum. Eu percebo também vamos falar a palavra, uma morte do Solidariedade, né? Porque os partidos vão acabar se aglutinando, né? Vão diminuir esse número gigantesco de partido, né? Me coloco na posição de pré-candidato, né? Mas ainda não tenho um partido definido mesmo, né? Eu imagino que vai ficar cada vez mais difícil, porque com a diminuição, imagino eu que o que precisávamos para fazer um vereador, todos juntos, né? Todos os vereadores, não existe mais a coligação, precisava em torno de 3.300 votos. Com a diminuição do partido, com o aumento da população, acho que esse número vai subir até o máximo de 4.200 votos. A lei de número de candidatos também diminuiu. Antes lançava-se 1,5. O que é 1,5 para a gente entender, fazer um número mais fácil. Se a gente tem 20 cadeiras, então eu posso lançar até 30 candidatos, vezes 1,5. Como hoje a gente tem 15, então eu poderia lançar até 22,5, até 23 cadeiras, né? Até 23 candidatos, né? Só que a lei mudou também. A lei hoje fala que o número de candidatos por partido é o número de cadeiras mais 1. Então, o que ocorre? Diminuiu o número de candidatos do partido, né? E aumentou o coeficiente, chamado de coeficiente eleitoral, e aumentou o coeficiente eleitoral. Então, possivelmente, alguns partidos ainda nem atingirão esse coeficiente. A título de curiosidade, né? Não vou falar o partido, mas um candidato que era vereador, né? Ele não atingiu o coeficiente, né? Não posso falar, não sei se eu posso falar mais. Claro. Né? O Gilmar, né? No partido que ele estava na eleição passada, ele teve um número representativo de 700 e poucos votos, mas o partido não atingiu os 3.200, mas daí é 3.300, não sei direito assim, necessário para fazer uma vaga. Então foi um partido que não atingiu no coeficiente eleitoral, não participava do direito. Então, isso vai acontecer com os partidos pequenos, que agora o coeficiente possivelmente é 4.200. Então, se 4 anos atrás 3.200 já era difícil, e agora 4.200 com um número menor de candidatos, acho que na época era 1,5, nós tínhamos 17, então podia se lançar até 26 candidatos para tentar fazer os 3.000 e poucos, né? Então, com 26 candidatos, não atingiu 3.000 e pouco, imagina agora com 16 para atingir 4.000 e pedradinha aí. E por isso que os partidos vão ter que ter bons nomes que tenham bastante votos, não que não vão se eleger, ou se vão, outra história, mas pelo menos ali tenham 500, 600, 700 votos, uns 5, 6 candidatos para dar esse coeficiente para conseguir eleger aquele que estourar mais. E aí a gente sabe que é uma pessoa boa de voto, e aí ainda não definiu para onde ir, mas que, obviamente, deve ter muito partido já em cima, muitas lideranças conversando para tentar definir, né? Estamos nas chamadas tratativas ainda, né? Acho que tanto a janela partidária para o vereador, acho que abre no dia 7 de março e fecha dia 5 de abril. Porque você tem que estar afiliado no partido no mínimo 6 meses. Como a eleição é dia 6 de outubro, então até dia 5 de abril... Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Isso mesmo. 5 de abril é o prazo final. Portanto, novidades em breve em relação
ao caminho que você vai tomar. Ou alguém que os quer destinos, sair também né? candidato, né? Ele tem esse período aí para estar indo atrás, para verificar. E ele tem o período até final de março, vamos falar assim, para estar em um partido aí, para fazer parte desses 16 para concorrer a 1, 2 vagas, né? As lideranças estão em cima. E existe partido que mesmo com 16 candidatos, possivelmente vão fazer 3, 4 vereadores eleitos, né? Existem partidos aí que a gente chama até grupo da morte, né? Né? Porque tem vereadores de nomes de, vamos falar de vereadores, tem nome, mandato, né? Tem candidatos, né? Vamos falar assim, né? Tem candidatos com peso ali em cima. Tem muita gente boa de voto que vai ficar fora. Enfim, até porque a diminuição de 17 para 15 é algo bastante fundamental para que pessoas boas de voto fiquem fora do resultado final agora de outubro. Flodaldo, queria agradecer Satisfação, querido. A sua satisfação, a sua vinda aqui na emissora, satisfação conversar com você, para falar a respeito desses assuntos importantes e mostrar para Três Lagoas que tem lei em relação à linha com cerol, inclusive venda. E aí cabe às autoridades competentes coibirem. Acho que a venda é muito difícil você conseguir em estabelecimentos que vender esse tipo de material, porque é correr um risco. Às vezes pode chegar alguém querendo comprar e esse alguém pode fazer parte da fiscalização, né? E você não, enquanto se eu fosse consumidor, eu não teria de forma alguma para não me arriscar, né? Porque a lei fala que se tiver incidência, né, da venda de produtos, né, o estabelecimento tem multa, essas coisas aí para ser cumpridas. Tá certo, Flodaldo. Sucesso nessa sua caminhada ao longo de 2024. Com imagens de Josias Martins, Henrique Ferian, para a Difusora FM. São 7h48, 7h48, portanto, é isso, né? Batemos esse papo aí com o ex-vereador Flodoaldo Moreno Júnior, falando primeiramente sobre essa questão envolvendo a lei que existe, né, proibição, e que se comercializa, né, a tal da linha chilena aqui no município. Mas é muito difícil conseguir identificar porque os caras não vendem em prateleira. É algo meio que fechado e os caras sabem para quem vende, para quem não vende. Então, não é tão simples, né? Para que isso pudesse acontecer, a polícia, a justiça deveria emitir um mandado aí de busca e aí assim a polícia, a partir desse mandado de busca e apreensão, entrar nessas lojas de venda para justamente ver lá dentro se tem algo guardado em algum canto. Do contrário, não. Fica muito difícil saber. Mas, enfim, o que se pode acontecer e que se deve, de fato, acontecer aqui em Três Lagoas é a polícia militar, nas suas rondas, nos bairros de Três Lagoas. A gente sabe que eles estão sempre patrulhando nas ruas de Três Lagoas, nos bairros do centro, enfim, toda a cidade. E eles deveriam ter uma recomendação por parte do comando para que, quando eles avistassem pipa no céu, uma quantidade grande, 2, 3, 5, 10, em uma determinada região da cidade, eles deveriam ir até o local, né? E de fato, intimar todo mundo que está ali. Verificar a linha de todo mundo, para ver se tem... Fazer a pessoa descer, tira a pipa do céu. Vai perder um tempinho? Vai perder um tempinho. Mas é algo que pode salvar vidas, né? Então, se estiver patrulhando ali na região, não tem porquê. Pede o pessoal, desce a pipa rapidinho. O pessoal enrola, desce, olha a linha. Se tiver cerol, apreende e leva embora. Precisa começar a acontecer isso. Isso acontece. Eu estava vendo algumas notícias a nível nacional. Existem realmente algumas regiões do Brasil, alguns municípios do Brasil que fazem isso. Que a Polícia Militar tem esse papel. Algumas cidades que têm guarda civil metropolitana, eles são responsáveis por essa fiscalização. Cidades que não têm, como é o caso de Três Lagoas, a Polícia Militar pode fazer isso. Se tiver dias de ronda, pede a galera soltando pipa em alguma região da cidade, desce todas as pipas. O pessoal vai descer e aí você verifica a linha. Tem cerol, apreende e leva embora. Depois quebra a massa, joga fora. Joga no lixo. Isso tem que acontecer para evitar tragédias, para evitar fatalidades, para evitar destruição de famílias. Que foi o caso que aconteceu no último sábado, infelizmente. São 7h51, vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Fique aí. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é
é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. BigCom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na BigCom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. BigCom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp BigCom 99190 4362. BigCom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7 horas e 54 minutos, de volta aqui com o nosso Difusora Notícias, ao vivo. A gente segue até as 8 horas da manhã. Bom, vamos falar sobre você que quer se tornar um observador de pássaros. A Prefeitura, através da Diretoria de Turismo, em parceria com o Instituto Mamed, Pesquisa Ambiental e Ecoturismo, está formando um grupo de observadores de aves e cadastrando pessoas interessadas em contribuir para a preservação de diversas espécies, compartilhando registros de pássaros que fazem parte do nosso cotidiano. Qualquer pessoa pode ser uma observadora de pássaros por meio da ciência cidadã. Qualquer pessoa que se interesse pela atividade de observar aves, mesmo que não seja um cientista profissional, poderá disponibilizar suas fotos e o local de onde foram tiradas, contribuindo significativamente para coletar dados sobre a distribuição e as populações das nossas espécies de aves, explicou a diretora de turismo, Lidiane Ferreira. Para se tornar um observador, faça os registros das aves que você observar, pode ser uma foto, vídeo ou gravação da localização. Anote algumas características das aves que você pode observar. Tamanho, cor, pintas, listras, local e comportamento. Tudo isso ajuda muito na identificação da espécie. Não importa se você está observando poucas aves, qualquer quantidade vale, inclusive aves solitárias. Quanto mais você praticar, mais será fácil para encontrar os animais. Se facilitar, conte as aves em voz alta. Se estiver difícil identificar os indivíduos para contar, tente fotografar o bando observado para contar a partir da foto, ganhando prática com o tempo. Caso um animal pareça estar incomodando ou estressado, afaste. Mantenha-se longe de ninhos. Evite o uso de flash e iluminação artificial, especialmente perto de ninhos. Mantenha-se sempre em trilhas sinalizadas e nunca invada áreas restritas ou particulares. Alguns observadores mais experientes usam gravações da vocalização de aves, o playback, para atrair aves na natureza. Mas é importante tomar alguns cuidados. Use esse recurso moderadamente, sempre em volume mais baixo que a localização.
naturalmente da ave por tempo limitado. Lembre-se, nunca use playback perto de ninhos. A observação de aves é uma das atividades mais democráticas, segundo os seus praticantes. Não tem limite de idade, pode ser feita de qualquer lugar e não precisa de nenhum tipo de formação específica para se tornar adepto. Além disso, quem pratica o birdwatching também percebe benefícios para a saúde e está sendo indicado por especialistas para o tratamento de doenças como depressão, destacou Lidiane. Tá? Para se tornar um observador de fato, iniciante, né? Tem que ter um kit iniciante que inclui um par de binóculos e um guia de aves. Existem sites como o WikiAves que funcionam como guia online, mas os observadores indicam um guia impresso. Para os observadores é possível fazer o birdwatching de qualquer lugar, da janela de casa para uma praça local ou de um parque metropolitano, basta parar, ouvir e olhar ao redor. Aplicativos para celular que podem ajudar quem quer começar. Alguns reconhecem a localização do usuário, indicam quais espécies habitam a região. Outros reconhecem o canto das aves e auxiliam na identificação. Além disso, existem sites específicos para consultar e divulgar as espécies avistadas. Os observadores indicam o site WikiAves e os apps eBird, Merlin Bird, ID e BirdNet. Para se cadastrar como observador, basta entrar em contato com a Diretoria de Cultura através do WhatsApp e munido de documento de identificação social, tá? Prática boa. E até legal isso, porque aqui em Três Lagoas a gente tem muita prática, por exemplo, de visualizações de pássaros grandes, né? A gente tem tucanos espalhados em Três Lagoas, toda a cidade, você avista com facilidade, inclusive, né? A arara canindé, né? Que não é arara azul, é arara canindé, que também facilidade a todo momento a gente vê ela em algum lugar aqui em Três Lagoas. E os outros pássaros normais, os menores, que passam despercebido. E aí é legal a gente ter essa noção, porque com a industrialização, com as fábricas de celulose, com as florestas plantadas de eucalipto, por mais que digam que não tem nada a ver, que tá tudo certo, substitui muitas vezes, né? Então, essa migração de pássaros, talvez exóticos, para a cidade de Três Lagoas, e essa interação entre a selva de pedra com esses tipos de pássaros, pode estar acontecendo. E aí que é importante a observação. Você mora em algum local mais tranquilo, tal, que é dentro da cidade, né? Uma região que não tem tantos veículos, que você observa que tem muitos pássaros, de repente cantos que você não ouvia anteriormente, pode ser um pássaro que está habitando aquela região. Então é legal, quem tiver esse interesse pode começar a praticar, né? O birdwatching, que é realmente bem interessante. E aí, para ter uma noção de fato dessa mudança de hábitos desses pássaros, de repente saindo do seu habitat natural e migrando para a cidade, assim como outras aves já fazem. Então, está dada a dica por parte da administração municipal. Agora são 7h59 para a gente finalizar aí o nosso Difusora Notícias. Lembrando que a Mega acumulou de novo, hein? Concurso 2.682 da Mega Sena acumulou e paga amanhã 83 milhões de reais. As dezenas sorteadas 04, 17, 29, 30, 52 e 58. Acumulou, hein? 83 milhões é pra ninguém reclamar. Depois de vencer o resto da vida, vai ter aí muita grana. Portanto, você que vai fazer a sua fezinha, boa sorte! As lotéricas Caminho da Sorte estão à sua disposição. O oferecimento: Farmácia e Drogaria 7 Farma, Big Com Materiais de Construção, Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2 e Gerildos Bar e Espetos. A gente fica por aqui. Na sequência vem aí Marcos Amaral e às 11 tem Tribuna Livre. Um grande abraço para você, um ótimo dia e a gente se fala.